Boa Tarde Cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão, está no ar, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E no programa de hoje vamos conversar com o empresário Neto Camelo. Junto com seu grupo familiar, foram os idealizadores, empreendedores da Forte Cola, que toma hoje um novo caminho. E agora vem aí novos empreendimentos que você vai tomar conhecimento agora. E entrevista bacana também, sobretudo para você empreendedor ou você que pretende ser empreendedor, né? Quais são as facilidades, as dificuldades, o diferencial de quem quer desenvolver uma empresa que consiga firmar a sua marca no mercado. Então fique ligado à entrevista de hoje no Boa Tarde Cidadão. Ao vivo, você já sabe, pode participar com a gente também. Basta mandar a sua mensagem de texto ou WhatsApp através do 999-827916 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Você participa e interage conosco aqui na Band Natal. A semana começa com boas notícias para o estado do Rio Grande do Norte, né? Entre a situação que já abordamos aqui na semana passada, do grande crescimento do turismo que tem acontecido para Natal, para a cidade de Pipa, né? Para algumas cidades da Grande Natal também, que nós observamos, né? Até Mossoró também está sendo agraciada com uma boa quantidade de turistas, que aumenta a circulação de riqueza e de renda no nosso estado do Rio Grande do Norte e também gera mais emprego. Temos a outra boa notícia que começa a ser um alento diante do que foi, do que tem sido ainda, das maiores secas dos últimos 100 anos que enfrenta o estado do Rio Grande do Norte. Eu falo das chuvas, né, das precipitações pluviométricas que estão acontecendo aqui no estado do Rio Grande do Norte, ultrapassando os 100 milímetros de chuva nos últimos dias. É uma notícia muito boa porque a situação já estava de calamidade e ficando cada vez pior. Então vem aí mais chuvas pela previsão e há um encontro que está sendo organizado, está sendo previsto através daqueles que atuam nesta área no estado da Paraíba, com o objetivo de discutir diante digamos assim, da trégua que está sendo dada pelo El Niño, pelo fenômeno El Niño, agora as novas perspectivas que se abrem para que as chuvas continuem neste ritmo, pelo menos até por volta de março, é o que se tem de previsão no momento. Então, começamos aí com essa boa notícia, né? E sobretudo na capital do Rio Grande do Norte, na cidade de Natal, aqui no nosso litoral, tem chovido bastante. E a gente espera que cada vez mais essa chuvinha vá chegando para o interior do estado, que é onde está precisando muito mais. A paisagem em várias cidades do interior do Rio Grande do Norte já é completamente diferente da que nós observamos há cerca de 10 dias atrás, quando estava cinzento e agora com a situação ficando verdinha aquela paisagem. Mas a gente torce que venha cada vez mais chuva, porque senão vai ser aquela história da seca verde, né? Dá uma chuvinha, fica tudo verdinho e cadê a água? Não chegou de maneira suficiente. Mas a expectativa, pelo que os meteorologistas estão dizendo, é que a gente tenha uma extensão aí pela trégua do El Niño dessas chuvas, sobretudo no sertão potiguar, no sertão aí do nordestino, que a gente está observando, né, que os números tendem a melhorar cada vez mais. Torcer por essa ajudinha aí de São Pedro, que as coisas continuem desse jeito. Boa tarde, cidadão, está no ar e daqui a pouquinho conversaremos com o empresário Neto Camelo no Boa Tarde Cidadão, ao vivo e com a sua participação. Até já. Casa do Nordeste, a maior loja de produtos regionais do Nordeste. Mais de 20 tipos de castanhas torradas e caramelizadas. Frutas nacionais importadas, desidratadas e glaciadas. Homem, tem até amêndoa, noz, pistache e macadâmia. Mais de 1000 marcas de cachaça de todo o Brasil. Condimentos, temperos e pimentas. Além de doces e biscoitos regionais e até frutos do mar, homem. Casa do Nordeste, a maior loja de produtos regionais do Nordeste. Engenheiro Roberto Freire, 4873, Ponta Negra. Ligue 3345-2396. Show de prêmios Nordestão, a maior promoção de todos os tempos, para torcer todo mês e comemorar.
São 288 prêmios pra você. 24 carros por ano, um carro por mês e 4 carros a cada 3 meses. 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED e 24 notebooks. Venha participar. Show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios para você. E a saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui, é logo ali, Nova Panambi. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão. Está de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E você que está em qualquer cidade pode participar com a gente. Basta mandar a sua mensagem de texto ou WhatsApp através do 999827916. E o objetivo de hoje é falar sobre empreendedorismo, né? Você que está nesse momento, que muita gente fala de crise, mas na verdade é um período onde você pode fazer ajustes para continuar crescendo. Por que é que alguns fecham as portas e outros crescem? Vamos conversar um pouquinho sobre isso com o Neto Camelo, que é empresário, formado em administração, mestrado em administração também e idealizador junto com o seu grupo familiar da Forte Cola, que hoje tomou um outro rumo, né? Ele já vai detalhar um pouquinho com a gente, mas já vem novas empresas aí e novos empreendimentos que vão ser administrados pela família. Seja bem-vindo, Neto Camelo, ao nosso programa Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde, telespectador. É um prazer estar aqui com você hoje. Prazer tê-lo conosco. E eu inicio a nossa entrevista conversando sobre o empreendedorismo, né? O que é empreendedorismo para você? Robson, o empreendedorismo, antes de mais nada, é uma atitude de coragem e fé muito grande. É você criar uma ideia, acreditar nela e aí correr, boa parte das vezes, um risco quase imensurável. E risco esse financeiro, pessoal, de tempo, tudo isso em prol de uma única ideia, que normalmente é de prestar um bom serviço, é de fabricar um bom produto, em prol realmente de um bom atendimento. E na hora que a pessoa tem uma ideia de um negócio, por exemplo, e quer empreender, nós sabemos que hoje em dia não é como antigamente, que você simplesmente tinha uma ideia e começava a empreender. Não é assim, você tem hoje que conhecer a realidade do mercado, a situação nacional e várias outras condicionantes que fazem com que o seu negócio possa ter um sucesso ou não. Quais seriam essas alternativas que você poderia apontar para o nosso telespectador que podem ser um caminho de sucesso para quem está começando a empreender? Robson, antes de tudo, a ideia ela é primordial, você tem que saber o que você quer fazer, mas você precisa entender do que você quer fazer. Então, para empreender, você precisa conhecer, você precisa estudar. Você precisa gastar um tempo, que aí quem vai dizer é você e o negócio que você está pensando em montar, para entender de mercado, entender de financiamento, entender de fluxo de caixa, entender de expectativa do consumidor. E a partir de todo esse apanhado de informações, você compilar, assim, um projeto e começar a executá-lo. E qual a importância de conhecer seus concorrentes? Total. Concorrente, antes de mais nada, é um benchmark. Ele vai ser é uma forma de você se pautar e dessa forma saber onde você quer chegar. É uma forma de você ter um norte, além da sua ideia, você conseguir ver de uma forma mais materializada o que poderá ser você um dia. Porque se você quer empreender algum negócio, por exemplo, significa dizer que, teoricamente, você teria uma ideia de como empreender melhor do que aqueles que já fazem aquele tipo de negócio que você está atuando. Eu não vou dizer melhor, porque a gente teria que ser fica um pouco complicado sobre essa outra. Pelo menos fazer diferente. Fazer diferente, com certeza. Você precisa fazer diferente, você precisa agregar alguma coisa a mais que ele não esteja agregando, e aí vai depender muito de mercado a mercado. Mas sim, precisa de um diferencial. E quando a gente para e pensa, por exemplo, sobre a situação nacional, muita gente fala, mas desse jeito o Brasil não está dando certo, está com crise política, crise econômica, as coisas estão sendo ruins, as perspectivas são negativas, tem muita gente até deixando o país indo para outros lugares. O que é que você pode dizer a respeito? Robson, para você ter noção, a minha família, quando a gente começou a empreender, isso ainda na Paraíba, a gente começou na época de crise, começou com hiperinflação. Se fosse esperar para o Brasil melhorar, tem que começar há 10 anos só. Foi em que governo, aproximadamente, quando começou o empreendimento? Ainda foi ditadura. No período regime militar. No tempo do regime militar, isso, né? Então você enfrentou aí hiperinflação até meados de 90,
Se qualquer pessoa que tivesse esperado para fazer alguma coisa nesse período com esse tipo de pensamento, não faria nada. Não sairia do canto, né? Não, vou esperar o Brasil melhorar para eu começar a empreender. Então você não vai sair do canto nunca, né? A minha concepção é que isso é aquela história do copo meio cheio, meio vazio. Quem vai dizer é você. Acho que se tá complicado, tá complicado. Não estou aqui defendendo dizer que tá tudo de maravilha, não. Não tá. Tá muito complicado. Mas está complicado para todo mundo. Se tivesse complicado para um e para outro, não, aí ficaria mais complicado, mas ficaria mais difícil. Mas a dificuldade, ela como padrão, paciência, é a realidade que o brasileiro sempre enfrentou. E por que, nesse período que muitos chamam de crise, outros chamam de oportunidades, por que é que alguns crescem nos seus empreendimentos e outros fecham as portas? O que é que um faz de diferente do outro? Primeiro, você tem um componente financeiro. Quando você está na maré de alta, aí, se você perder a noção ou perder as boas práticas administrativas de um caixa austero, de uma boa prestação de serviço, de um marketing afiado, e você não nota que está perdendo venda ou que está perdendo faturamento por conta por não estar fazendo isso, você começa a ser um pouco perdulário e relaxado. Na hora que essa maré baixa, vai ficar quem está sendo realmente fiel ao mercado, quem está sendo fiel ao cliente. E aí vem um detalhe, de repente naquele bom período onde você estava superando em muito as suas vendas e as suas metas, de repente aconteceu uma situação que você não empregou bem em determinada área, aquele lucro excessivo que você estava tendo, né? Aquele bom lucro naquele período que estava além do esperado. Você não deu uma boa destinação e de repente perdeu aquela oportunidade, até de expandir, de melhorar a sua empresa. Aí relaxou no controle de gastos, aí de repente vem um problema na hora de uma baixa. Isso. Normalmente, quando você passa por um período de crescimento e você não lê o seu momento, você não consegue fazer uma boa leitura do que vai ser o futuro, pode-se tomar empréstimo em demasia, se alavancar demais, relaxar com atendimento ao público e fazer com que a sua operação fique numa situação de exposição, fique exposta a esse tipo de situação. E eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para o nosso telespectador, né? Como é que foi a experiência de empreendedor? Você, inclusive, junto com a sua família, até passa por um mix de história também de superação, né? O pai de vocês, no meio dessa história, acabou falecendo tragicamente, muito jovem ainda, quando vocês empreendiam a empresa que é conhecida e líder no mercado hoje, que é a Forticola. Isso. Meu pai foi quem criou a empresa há 20 anos atrás e infelizmente um acidente de carro o levou e a gente teve que, de uma forma bem sofrida, vamos dizer assim, bem inesperada, tomar conta de algo que não estava planejado para ser tomado de conta naquele momento. Mas foi uma situação que hoje foi muito bem esperada e serviu para agregar mais a família. Hoje a família em si é muito mais agregada, existe muito mais amizade até, não só aquele laço familiar, mas o laço de amizade em si, e o negócio refletiu muito isso durante muito tempo. E qual foi o diferencial da empresa, né, que fez com que ela tivesse um bom crescimento, que você poderia compartilhar com os nossos telespectadores? Robson, a gente sempre teve um cuidado muito grande com a clientela. Eu sempre procurei escutar muito meus clientes, sempre procurei fazer um produto de excelência. Acho que a marca ficou famosa por causa disso. Você não vou dizer que você não encontra ninguém, até porque ninguém é unanimidade, mas você vai encontrar pouquíssimas pessoas que não usam, que não gostam do produto quando usam. A comunicação que a gente fez com o produto, ele sempre foi muito virado ao mercado. E, paralelo a isso, uma administração financeira muito bacana, de uma realidade bem austera, sem ser perdulário, tratando bem. Então, não é... O mercado está aí, ele existe. É difícil para todo mundo. Agora, tem que ter um pouco mais de cautela. É só o que eu digo. Principalmente nesse momento que a gente vive hoje. Mas ainda assim é possível crescer. É possível crescer. O Brasil ainda é um mercado extremamente imaturo. Existem demandas no Brasil que em outros países estão maturadas e atendidas há 30, 40 anos. Então, a oportunidade aqui a gente vai ter durante muito tempo ainda. Certo que, infelizmente, na minha concepção, a gente sempre vai ter um problema, que é o componente político, a má gestão da conta pública, e isso não impacta na economia. Mas o mercado interno em si, a demanda existe e vai existir durante muito tempo.
A gestão até na área pública ela é fundamental porque o mercado público, né, os governos estaduais, as prefeituras, o governo federal são grandes consumidores desse mercado, né? Eles compram produtos e contratam serviços também. E aí quando há uma má gestão, você acaba dando um abalo no país. Mas quem tem uma sustentação mais sólida do ponto de vista de como gere as suas ações internas nas suas empresas, consegue passar com menos dificuldade. Isso é um fato que realmente impacta muito mais do que a compra pública, impacta muito mais o funcionalismo. O Rio Grande do Norte, como exemplo, é um estado que vive, na sua maioria, financiado pelo funcionalismo público. Na hora que você municipal, estadual e federal. Na hora que você tem um estado fraco, que é perdurado com as suas contas e põe em risco esse recebível, se chegar a esse ponto, isso pode dar um abalo muito grande, no primeiro momento, no comércio e no serviço no norte rio-grandense. Muito mais do que a freada de uma compra pública ou interrompimento de uma licitação. Mas a não irrigação do mercado com o salário público, para a gente, principalmente na nossa realidade de Natal, Rio Grande do Norte, é muito temerário. Muito bem. Já tem perguntas chegando de telespectadores. Estamos conversando com o empresário Neto Camelo, compartilhando conosco aqui algumas experiências de administrar bem as empresas, né? E você que está em casa pode interagir com a gente. Temos aqui um abraço, aqui uma participação do Newton de Angicos, do interior. Ele pergunta, deixa eu ver aqui, a ideia que ele tem aqui de colocar uma lancha para vender bauru e cachorro-quente, né? Manda um abraço para os irmãos dele, lá de Angicos, né? E Jarleide, que está nos acompanhando também, a turma lá de Angicos. Algum comentário? O Newton, a gente pode afirmar que esse mercado que ele está querendo é um mercado que ele vai ser a última cadeia a ser impactada, que é a alimentação. Apesar de ser não alimentação básica, mas a alimentação sempre vai ser um bom mercado. Se ele fizer isso com qualidade, respeitando o cliente, respeitando a legislação vigente, vai ser sim um bom negócio. Tendo um bom preço, um bom produto, né? Isso. Pergunta do telespectador, como é possível crescer você tendo a matéria-prima, mas sem capital? Isso é um ponto que no Brasil é bem complicado, porque para isso você vai ter que buscar financiamento, amigo. E no Brasil hoje a gente está passando por uma escalada de juros muito alta. Isso vai impactar direto nessa sua captação desse financiamento e a que custo vai ser. Eu acredito que você vai ter que estudar muito bem para poder captar esse recurso. Eu falo que sim, capte, não perca a oportunidade, independente de tudo, mas faça a conta muito bem feita. Muito bem, temos aqui mais participação do telespectador antes do intervalo, que a gente vai já para o intervalo comercial. Aqui sou o Oswaldo de Nova Zelândia, em São Gonçalo do Amarante. Gostaria aqui de alertar o prefeito e aos governadores para visitarem as obras, aqui as obras da BR-406, porque os retornos ficaram muito longe e também não tem passarela nem faixa de pedestre, porque quando vamos atravessar a BR, temos medo de ser atropelados pelos carros que vêm em alta velocidade, né? Isso que o pessoal aqui está reclamando bastante, então fica a atenção aqui para o governador e o prefeito de São Gonçalo em relação a essa questão. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho vamos continuar falando sobre empreendedorismo com o Neto Camelo, falando também sobre a situação do dólar, a própria situação da China, né, quando compra menos do Brasil, qual é o impacto que isso pode ter na minha vida e na sua vida, na vida das empresas, e falando também sobre o mercado brasileiro, né? Apesar de tudo isso que a gente está vivendo, de crise política, econômica, é possível crescer, é possível empreender? O que é que a gente pode fazer de diferente para sair desta situação? Fique atento e participe conosco no 9982-7916, pelo WhatsApp ou por mensagem de texto. Não vale telefonar, o pessoal às vezes telefona, é só mensagem de texto para você interagir com a gente. Até já. Casa do Nordeste, a maior loja de produtos regionais do Nordeste. Mais de 20 tipos de castanhas torradas e caramelizadas, frutas nacionais importadas, desidratadas e glaciadas. Tem até amêndoa, noz, pistache e macadâmia. Mais de 1000 marcas de cachaça de todo o Brasil, condimentos, temperos e pimentas, além de doces e biscoitos regionais e até frutos do mar, Casa do Nordeste, a maior loja de produtos regionais do Nordeste. Engenheiro Roberto Freire, 4873, Ponta Negra. Ligue 3345-2396. Show de prêmios Nordestão, a maior promoção de todos os tempos, para torcer todo mês e comemorar.
São 288 prêmios pra você. 24 carros por ano, um carro por mês e 4 carros a cada 3 meses. 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED e 24 notebooks. Venha participar. Show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios para você. E a saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui, é logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste, Alegrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. De volta com Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com o empresário Neto Camelo no nosso programa. Temos aí participação do telespectador, agora com pergunta na telinha. Vamos à primeira pergunta da Saskia François. Ela é de Lagoa Nova, aqui em Natal. Quais são, hoje em dia, as maiores dificuldades dos empresários locais no Rio Grande do Norte? Saskia, a realidade do nosso empresariado hoje aqui no Rio Grande do Norte, existem várias nuances. Você vai ter, dependendo do seu mercado, do seu negócio que você quer botar, você vai ter uma forte regulamentação, que eu acho correta demais, acho que é válido. Eu só acho que teria que ser melhor atendido o funcionário. Existem algumas demoras que se tem, alguns atrasos, que isso prejudica muito. Acho que isso tornou-se público há pouco tempo aí. Um dos fatos notórios disso foi a carta de Silvio Bezerra, que é uma carta que realmente aquilo que ele fala é verdade. Fazendo reclamações em relação ao IBAMA do Rio Grande do Norte, que trava os empreendimentos. Isso. Mas não só isso, e também não falo nem só que trave, mas precisa ter um atendimento um pouco melhor, um respeito a mais com quem gera riqueza, com quem é empresário. Entender que o empresariado é parceiro do crescimento do Estado do Rio Grande do Norte. E se não pode fazer tal coisa em determinado lugar, indique como deve ser feito, como deve ser desenvolvido, para que a partir dali você tenha um crescimento da cidade como todo do Estado. E fora isso, você tem, e é um fator não só local, que é essa questão da captação de recursos, o juro hoje também não ajuda, e trazendo para o nosso mercado do Rio Grande do Norte, primeiro é um mercado pequeno comparado com alguns mercados no Brasil. E dependendo do ramo que você for atuar, isso vai impactar. Mas é um mercado que tem alguns diferenciais interessantes. Você tem muita coisa voltada ao turismo, que hoje com esse dólar R$4 a R$3,90 vai ser uma linha de escape interessante para o Estado. Então, tem seus pontos fortes, tem seus pontos fracos. Eu acho que o que você fazer, Saskia, é você dar uma estudada no seu mercado em si e dentro dele analisar as suas variantes. Temos mais participação de telespectadores aqui. Todo administrador precisa tomar decisões. Em alguma delas você já precisou deixar de lado a razão? Que conselho você deixaria para os jovens estudantes para a escolha de sua carreira profissional? A pergunta do Presley Suri, de 14 anos, está nos acompanhando. Presley, primeiro, eu não vou mentir aqui, todo mundo uma hora age com o coração, com a emoção. Meu primeiro conselho é: não faça isso. Não deixe a razão de lado. A gente está aqui para poder pensar, a decisão só se toma pensada. Na hora que você faz algo diferente disso, você incorre em riscos desnecessários. E para você e para quem está querendo decidir seu futuro profissional, veja o que você gosta de fazer, veja quais são os seus talentos e habilidades. Eu sempre me identifiquei muito com gestão, com empreendedorismo, com esse dia a dia. Meu amigo Robson aqui é um comunicador nato, então isso vai muito de pessoa para pessoa. Eu só digo uma coisa a você: o que você for fazer, você faça como se você fosse fazer pela última vez, e você gostasse muito e fosse fazer muito bem feito. Porque se você for muito bom no que você faz, não tem erro, você não consegue errar. Verdade. Muita gente escolhe profissão que é a profissão dos pais, dos tios, das pessoas por influência, mas não. É importante que você siga a sua vocação. Porque com a vocação e juntando isso ao conhecimento, você faz bem feito, fazendo bem feito, aí você é reconhecido em qualquer profissão, né? E uma pergunta que lhe faço: o Grupo Familiar acabou há pouco tempo de fazer a venda para um grupo internacional de toda a empresa que é a indústria da Forticola, né? A marca líder no estado do Rio Grande do Norte. E qual será a nova destinação
questão em termos de empreendimento do grupo. Você já tem algo em mente que possa compartilhar com o telespectador? Já, a gente já pode falar. A empresa ela sempre trabalhou na parte de químicos para construção civil e a gente vai agora atuar na parte de químicos industriais, vamos dizer assim. Já estamos em obra. Para você ver, apesar de crise, apesar de todo momento como está, a gente não vai deixar de fazer nada, nem vai parar por causa disso. Não vai deixar de investir, né? A fábrica deve estar rodando ainda esse ano, mais ou menos no meio do ano, e é uma fábrica que basicamente são petroquímicos, trabalham com material para indústria, são matéria-prima industriais. E o que é que você poderia dizer em relação a quem está em casa nos acompanhando sobre as influências do dólar e também as influências do fato da China estar comprando mais ou menos? Isso tem variado ao longo do tempo. Isso gera impactos nos negócios no Brasil, e o Rio Grande do Norte não está distante de tudo isso, faz parte de todo esse mercado. Quais são as observações que você pode fazer e compartilhar com o nosso telespectador? Essas duas variantes impactam no mundo como um todo. Você tem a China, que vem passando por um processo de readequação da sua economia, que era uma economia voltada 100% à exportação, e agora ela pretende aquecer o mercado interno. E esse ínterim, essa transição tem que ser feita de forma extremamente ajustada, porque a China hoje se configura como a segunda potência mundial e um comprador monstruoso, vamos dizer assim. Se isso acontecer de forma não saudável, vai bater em vários países, principalmente país exportador de commodity, que é o nosso caso, que é o caso da Rússia, que é o caso da América do Sul, da África do Sul, que é o caso da Austrália. O que são as commodities? Commodities são bens, são produtos que são usados para a indústria de base e são basicamente produtos que não têm valor agregado. Não existe tecnologia agregada no produto em si. Pode ter tecnologia agregada na extração. Né? Os alimentos. Soja, minerais, grãos, petróleo, energia. Então, quando você tem uma economia muito pautada por esses produtos, você fica suscetível a alguns movimentos. E o dólar? O dólar tem outra visão, tem outro componente no dólar. Você tem os Estados Unidos, que vai se tornar cada vez mais um elo de excelência. Uma prova disso é o gás de xisto, fazendo com que ele saia meio que ileso dessa derrubada dos preços do petróleo. E na hora que você olha a cotação do dólar em outros países exportadores de commodity, como Rússia e África do Sul, você também vê que houve uma alta depreciação muito grande da moeda. Isso nos diz que esse momento ainda não acabou, esse movimento ainda não acabou. E ainda vai ser, sim, um ponto a ser extremamente estressado dentro dos mercados. Muito bem, mas o nosso tempo acabou agora, infelizmente. Eu quero agradecer sua participação no Boa Tarde, cidadão Neto Camelo, seja sempre bem-vindo. Eu que lhe agradeço pelo convite, fico muito satisfeito e até honrado de estar aqui com você. Muito obrigado. Obrigado, ficamos por aqui. Um abraço aos telespectadores. Tem mais perguntas, não deu tempo de responder. Continue ligado na Band Natal com o Nordeste Urgente e Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã com Boa Tarde, cidadão. Boa Tarde, cidadão. Oferecimento